Olá, seja bem-vindo ao programa Menalidade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje, nós recebi ali no programa Menalidade a Procuradora da República, Dulcelina Sanches Rocha, nós também falar sobre a sucessão de paternidade. Não falar sobre a sucessão de paternidade e ela também falar na primeira pessoa, exatamente porque ele escreveu esse livro ali, que é Ausências em Conquistas, ou seja, é de transformar alguma ausência, nesse caso a ausência de pai, em conquistas. Doutora, obrigada pela disponibilidade. Como me dizer, é Procuradora da República desde 2009, teve a trabalhar primeiro na Boa Vista. Obrigada pela disponibilidade de bem fazer entender exatamente onde que é o maior desafio que não tem na Cabo Verde, depois de ter lido esse livro, como é que a doutora está a passar para essa obra, no fundo, não só essa experiência, mas também a experiência que ele está a viver enquanto Procuradora da República. Boa tarde, Carmelita. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar ali no programa para falar um bocadinho de um assunto tão importante como é responsabilidades parentais. Exatamente na obra a direção para transformar ausências em conquistas, não só da fala de minha experiência enquanto uma criança que vive sem registro de paternidade, mas também da procura mostra outras pessoas que passam pela mesma situação, que isso não é uma sentença de fracasso, é uma questão limitadora para que se fica toda a vida ancorada nessa questão da ausência, para que progride, para que faça vida, para que luta para realizar seus sonhos. Por isso, o maior objetivo com aquele livro ali é bem ampliar horizontes de crianças e jovens, ou mesmo de adultos, pessoas que, devido a alguma ausência nas suas vidas, acabam sentindo alguma limitação quanto ao futuro de suas vidas. A hora que a gente lê essa obra, a gente vê que a doutora que cria apenas sem a presença do pai. Ele que tem mesmo nome de pai nesse registro. Numa altura lá atrás, ter essa vivência, de conviver durante toda a sua vida, que ter registro, que ter nome do pai, qual é que é o peso que ele teve no desenvolvimento da doutora? Naturalmente, nunca pode sucundir, nunca pode negar que todo alguém é uma soma de ser mãe e ser pai, em primeiro lugar, não é? Então, já com soma 50-50, e ao longo da vida também acrescenta experiências que te vive, tanto de um lado como do outro. E, naturalmente, também que pode negar o facto de você ter nome no registro de nascimento de pai, e independentemente de presença ou não, ele tem um impacto. Por quê? Porque sempre, a hora que chega num lugar, tanto na escola ou no dia a dia, a pessoa se perguntou, "Boi filho de quem?" Então, você está fazendo boi filho de mãe, mas logo a pessoa se perguntou, "Quem que é o pai?" Então, tudo, enquanto criança, você está repetindo, "Nunca tem pai, nunca tem pai, nunca tem pai." E pessoas, uns deixam isso passar, mas outros também curiosidade para morrer. Inclusive, enquanto criança, é um bocadinho pesado a hora que a pessoa fala, todo alguém tem mãe, pai, então boi filho de pedra, por exemplo. É que é uma realidade fácil, mas tudo isso também é o quê? É tudo alguém tem essa história de vida, não é? Ninguém tem uma história que está perfeito. Isso que é importante, nós não percebemos. Bobo tem uma questão de ausência de paternidade, Bobo tem uma questão de registro, que ele tem uma questão de ausência de presença, que ele tem uma questão que tem presença, mas também tem outras questões que acabam para trazer algum sofrimento. Daí que não dá pena nem ali para não aceitar a nossa história, para não fazer pazes com o nosso passado, para não poder viver o futuro. Ao escrever esse livro, é hora de sentir que ele fazia, no fundo, paz, mas é passado. Sim. E é um processo ao longo da vida para chegar até ali, porque poucas pessoas têm essa coragem. Exatamente, porque minha passo que minha passado que foi feito só na escrever livro. Acho que ao longo de minha vida, Deus dá a capacidade de entender e de olhar também o que é que me tive e não foca no que é que nunca tive. Daí que acho que na adolescência, efetivamente, foi um período mais desafiante, mas ao longo da vida não tive tantas coisas boas, não tive tantas pessoas, não tive tanta oportunidade. E ideias minha mãe, que sempre esteve presente, e luta com toda a sua força para não virar digno. Não tive vizinhos que, em algum momento, exercem o poder de pai, não é? Aqueles vizinhos mais velhos que
Tá povo regras, tá dando também atenção, tá chamando atenção, tá dando conselhos, professores e amigos. Não pode falar a mim ao longo da minha vida. Claro que cada forma que a ausência de pai, mas aquela ausência ele foi amenizado com algumas outras coisas que eu tive. E Deus dá a capacidade de que foca só na falta, mas também no que não tive e não só no que faltam. Quando a gente lê aquela obra, a gente tem exatamente essa ideia que a doutora te centracheu naquilo que ele teve e tem um aspecto que a referência enorme que é a mãe. Exatamente. Não, minha mãe é a maior referência na vida, é a maior força e inspiração, mesmo no momento que, até hoje, enquanto adulta, a hora que coisas que estão assim, de forma que crê, acho que mesmo instantaneamente também me memória não lembra o sacrifício que minha mãe teve que fazer. Ela mesma também foi órfã de mãe e pai, no caso, muito sério, se for num contexto de passado 1950 e 1960, na Santa Catarina, no interior de Santiago, uma criança sem mãe e sem pai. E ele também é uma pessoa tão grata, ele reconhece pessoas também que a bata teve. Então, ele bata passando também aquele sentido de gratidão. Por exemplo, alguém que tive mãe, que tive pai, mas que o que está sentindo, convive com aquele tristeza, ou aquele lamento, mas sempre está engrandece que as coisas que tive. Acho que tudo isso também acaba para melhorar o percurso e o sentimento que tem em relação à ausência de paternidade. Para não cair na minha família uma tristeza, nem em relação a outras questões, nem também em relação a essa paternidade. E também a mãe minha mãe, até bem pouco tempo, nunca tinha falado minha pai. Que está a falar minha pai era pessoas vizinhos, ou mesmo a título de brincadeira, tendo em conta também alguma semelhança física. Então, às vezes, as pessoas dentro de brincadeira chamam nome que está associando aquela tal família. Mas nunca ela para falar ou para como, para falar mal. Tudo isso também acaba para criar um contexto de harmonia para desenvolver aquela questão de paternidade. Acaba para ficar um bocadinho ao lado. Claro que com coisa que está falando passa despercebido, naturalmente, mas é que é centro. Aquela ausência da paternidade ou aquela falta de paternidade ou de outras coisas que foi o centro de crescimento. Mas pela experiência que tem enquanto Procuradora da República, eu saber que ele tem um forte empenho nessa questão da proteção dos direitos das crianças, ele tem que entender que nem todas as crianças, hoje adulto, teve essa potencialidade de conseguir separar as coisas. E há fortes indícios, dizem os estudos, o efeito psicológico é muito duro para as crianças e depois na vida adulta também. Ok. A mim, nem acaso, por exemplo, ainda contou um percurso desse, a mim, naturalmente, claro que os técnicos, não sei, dizem que naturalmente, se a mim ainda penso, mas a mim, naturalmente, me batem caminho para aquele caminho. Imagina, me fazia em 12º ano, me ainda falou, me faz a primeira classe, me faz a segunda, depois foi 12º, vai para a faculdade, termina a faculdade, entra na magistratura, ou seja, foi as coisas tudo seguido. Então, naturalmente, batem caminho para aquela área. Imagina, nós na hora que no veio para SEJA, que é aquele Centro de Estudos Judiciários, que é aquela formação de magistrados, depois da parte teórica, a própria escola está escolhendo o único que não está fez estágio. Então, a minha própria escola escolheu para me fazer estágio no Tribunal de Família Menor de Cascais. Ou seja, que foi mim que escolhi e veio para lá. Bem gosto e bata tive contato com as situações. Por exemplo, tem nunca se explica, se calhar é que é natural por nada, é que por acaso, mas tive situações que eu fui me que escolhi bem para aquele caminho. E há bem pouco tempo, em 2021, a Procuradoria-Geral, por exemplo, teve a oportunidade de desenvolver uma parceria com a Unicef, em que criou um projeto para a tramitação célere de processos de averiguação oficial de paternidade. A mim, naturalmente, sabe lá, houve aquela oportunidade de participar e também assume enquanto procuradora aquela função porque era uma situação que crianças de praia também se teve um trabalho mais incisivo. Não tinha pendente cerca de 3.000 e tal processos de averiguação oficiosa e 2.000 e tal só na cidade da praia. Então, bem envolve naquele trabalho, mas sem pensa nem acaso em pessoal. Se fosse, por exemplo, um trabalho para outro tipo de matéria, e se não tivesse aquela disponibilidade, estava na mesma. Mas se explica, naturalmente, envolve e o que levanta também até mais certeza de escrever aquele livro ali, para partir daquela experiência, é o que é que acha naquelas mães e o que é que acha naquelas crianças e jovens. Porque realmente, a hora que a gente olha os números, é um número bem pesado para a realidade cabo-verdiana. Cerca de 3.000 crianças, só na praia dos 2.000 crianças, sem
registro de pai, não é um trabalho fácil, sendo certo que também acho que teve também aquela colaboração na questão de ter kits para fazer exames de ADN, que infelizmente ainda não continua a fazer na Cabo Verde. Exato. Sim, porque na altura que esse exame já vinha, que esse processo já vinha acumulado alguns desde 2003, porque tem situações em que exige teste de DNA e na altura nunca tinha teste. Mas o que a nossa experiência está mostrando é que a maior parte desses testes que não está fazendo é que porque pais, homens, têm dúvidas. É porque mau relacionamento entre pai e mãe, em que o pai está para recusa registrar aquela criança por causa desse mau relacionamento, de diversos motivos, e depois esta capa vai ter fim que vai fazer teste, que teste é barato. Estado de Cabo Verde, em parceria com o Unicef, está capa paga um valor avultado para aqueles testes, e a maior parte daqueles testes também é um resultado positivo. Mais de 90% um porifloma tem um resultado positivo. E você sente, mesmo algo que faz com a diligência, claro que se a pessoa for aquele teste, você tem que permitir fazer teste. E mim mesmo sempre me falo, nós temos duas opções, a mim tem uma, ou seja, nós temos ou nós registra ou nós fazer teste. Se nós nega, nós que registra, nós que fazer teste, automaticamente mim tem uma opção que apoia uma ação contra nós para o juiz, vai declara aquela paternidade, se nós vai no tribunal, nós estamos a recusar fazer teste. Mas que as situações lá, hoje em dia já não tem menos processo, porque foi um processo que vinha de longe. Ano passado, por exemplo, entrou só 400 e tal processos de averiguação oficiosa de paternidade e investigação. Mas esse ainda fala só porque não se habituaram com muito mais, mas ainda assim é que pouco. É teu. É teu, realmente. Voltando a doutora, pode dizer, é ter também muita coragem, o facto de ele ser quem ele é, para ter essa capacidade de expor essa vida, uma coisa que poucas pessoas têm essa coragem de publicamente, sendo procuradora, publicamente já se história de vida marcou-te no livro e para sempre. Exatamente. Não está chamando a Cabo Verde, não tem um déficit de consciência percurso de cada um. Isso não é bom para jovens, sobretudo nesse momento ali que a nossa sociedade tem jovens um bocadinho perdidos. Diversas autoridades já falaram publicamente, mas a juventude de Cabo Verde se perdido. Nunca estava tão longe, mas jovens mesmo têm uma direção. Jovens de Cabo Verde mesmo se alguém para falar, a mim também me passa para isso. A mim também já me faz isso, mas depois não decide muda, porque tem alguém que pensa. O facto, por exemplo, de a senhora jornalista ser licenciada, ou mim mesmo, enquanto procuradora ser licenciada, basicamente, mas não se li. Ou seja, mas nunca tive um percurso de muita luta, de muito esforço, ou mas nunca passa por um momento menos bom. E hoje em dia, com redes sociais, então ainda a necessidade é mais gritante, porque não estou a pessoas basicamente com tinham problemas, mas a hora que é para focar perante a câmera, para tirar um selfie ou para mostrar, mas sabe, está fazendo com que outros que se passam por alguma situação pensam, mas sou esse. Ou seja, mês é mais infeliz, mês é mais azarado, entre aspas. Então, a mim tive, na 2014, tive uma experiência pessoal que hoje o quanto que é importante perceber e força e perceber conhecer realidades de pessoas que passam para a mesma coisa que eu passa e que se ultrapassam. Então, se não começa a trabalhar naqueles processos que não é que eles meio revoltar e eu bem da capa ter que abrir um bocadinho para esse. Como foi? Como fica assim para mim também passa para isso e hoje, por exemplo, minha resposta é e hoje não está ali. Não quer dizer que não está na topo, não quer dizer que me é a mais perfeita, não, mas quer dizer que é possível, pelo menos, boa luta para eu conseguir responsabilizar para a minha vida e para ter uma família, para conseguir ser responsável. Mas, modo de dizer, nem toda gente tem essa capacidade. E a ideia que não tem hoje é que essa falha de responsabilização parental, sobretudo, olha que tem essa falta de presença paterna, destino de que as pessoas quer ter uma vida direita. A ideia que não tem e deixou de acontecer. Exatamente. Mais do que uma ideia, deixou de acabar para ter sucesso na vida. É verdade. Mas o que é que lhe nota pergunta, por exemplo, pai que a criança assume essa responsabilidade. Nós também não está foca só, pai tem que assumir responsabilidade, porque senão o menino tem problemas, isso, mas aquilo. Quando também nunca te mostra, por um lado, nunca te mostra pai, mas ele também tem vantagem em assumir essa responsabilidade. Porque todos nós que é pais,
não sabe o quão gratificante que é, o quantas experiências de vida que nós não temos agradável, que não te leva a nossa vida, que ele acompanha o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, acho importante também que tudo campanhas, tudo discursos de responsabilidade parental, foca na mostra também a homens o que é que às vezes se perde, não assumindo a responsabilidade. E, por outro lado, mostra a criança, tudo bem, o pai que reconheceu, o pai que apresenta, porque agora, enquanto ele é pequeno, tem um único só mãe, não é? Porque mãe também tem que ser responsável. E onde que está madrinha, onde que está padrinhos, onde que está vizinhos, onde que está avós. É tudo isso antes de não chegar na responsabilidade de estar eventualmente, não é? Não tem toda a rede. E, no meu caso, isso foi muito importante. Nunca tive pai, mas não tive uma mãe. Nunca gostaria de falar mãe foi mãe, pai e mãe, não é? Porque ninguém é cada ser pai e mãe. Mas, sobretudo, quando tem pai, o facto do esforço por ser mãe já pode ser suficiente para uma criança. Por ser uma boa mãe, uma mãe presente, uma mãe atenta, uma mãe rigorosa, uma mãe que te põe limites e que, não sei, mas nem sempre naquele momento nunca te entende, nós como filho, não é? Então, também isso é importante. Acho que muita gente está começando a desconstruir essa forma que não está a dizer, muitas vezes, muitas mães estão a dizer, minha mãe e pai. Acho que cada dia mais, a falar, me trazer umas duas pessoas ali para o programa mesmo, tu começas a tentar desconstruir que pouco de conseguir ser mãe e pai, boa mãe. Porque aquela outra figura jamais bota conseguir ser ele. Sim. Claro, ser bom. Ser bom, porque tem que luta por ser. A partir do momento que você luta por ser pai, você foca naquela ausência. Não criar essa área mais psicológica ou dessa área terapêutica, mas é importante em tudo no fazer nos ver no ser nós. Porque tem que luta por ser mãe e pai, pois jamais você consegue, por uma boa basta, você tem que ocupar a luta por ser mãe e pai. Porque você ser mãe, você também imita onde ser a pessoa. Então, seja bom, o menino, o facto de ter mãe, mesmo na ausência de pai, o facto de ter uma pessoa de referência, porque tem casos que meninos, infelizmente, que têm mãe e que têm pai por outros motivos que não sejam, por exemplo, o abandono, tem falecimentos, tem outras circunstâncias, não é? Então, o facto de criança tem que ter, na minha opinião, criança tem que ter uma figura de referência, tem que ter várias figuras de referência. Por exemplo, até hoje, quando está fazendo coisa, ainda pensa, ainda faz assim. Ou seja, tem alguém que você teme, é que teme de aquele temor de medo, não é? Mas você respeita. Por exemplo, quando eu fazia uma coisa, eu falei, credo, me queria assim, a mãe descobre a minha amor, que ele ainda fazia a mãe. Ou seja, então aquele que te ajudou sempre, sempre tem que ter alguém de autoridade. Me queria também que te ajudou, porque por viver num mundo mal velho, tu as pessoas estão falando, nunca tem medo de nada, a mim ninguém, nunca tem importa com ninguém. Então, me queria que caminho. Sempre tem que ter uma figura de referência, tem que ter que talvez também te ajudou, não é? Às vezes, nós na juventude e na criança, não tem que alguém para quando entra para o caminho, para bater no que estoque, e depois tem que não conseguir aquela autonomia para não fazer o nosso caminho. Quando, doutora, te depara com as situações onde é que te leva a ser passado, tens capacidade de fazer aquela diferença, muito ali enquanto Ministério Público, mas um ali enquanto Dulcelina. Exatamente. Me sempre, e na toda a área de quem trabalha, seja de família menor, seja crime, sempre não faz questão de respeitar aquela pessoa que tem à frente, para mais que ele seja um pior criminoso que tem, ou para mais que me chama ele é pior criminoso, porque nunca pode falar pior pessoa, porque sempre não faz questão de cumprimentar aquela pessoa, de chamar-lhe de senhor, de pôr xinte, porque as pessoas estão chegando na boa, enquanto autoridade, né? Porque xinte é confortável. E me nunca, mesmo questão de ser pai que recusa filho, não foi sempre questão de que envolve emocionalmente, tanto que também quando está trabalho com o criminoso, não nunca te envolve emocionalmente. Nunca hora que não houve um pai, por exemplo, que deixa de registrar uma criança, nunca também com aquela ânsia, para mim foi vítima de alguém, mas não, até para mim nunca tem nenhuma hora de pai. Nunca tem nenhuma hora de pai. Isso acho que fica transparecido no livro. Transparecido no livro. E há bem pouco tempo já me tive uma experiência que era uma criança que infelizmente acaba suicida no âmbito daquele processo de investigação de paternidade. E isso corresponde àquela pergunta, mora que não está conseguindo fazer aquela diferença, porque no dia seguinte que não tem aquela informação de aquela criança suicida, aquele pai
bem lá para fazer reconhecimento por causa dos irmãos daquela outra criança. E, no entanto, meus anos eu falava com ele, fica pé, não, me teste. Mas dia seguinte aquele suicídio, bem, e eu não tinha marcado aquele teste, bem, reconhece aquele outro. Então, a mim, naturalmente, que naquele momento, logo, primeiro que eu teve na cabeça, enquanto ser humano, foi aquele outro, bem, naquele caminho ali, acaba bem reconhecer aquele. E me disse que o primeiro dia que eu falava com ele, instintiva, mas não havia, podia não ter havido dúvidas sobre aquela paternidade. Mas pronto, mas bem receber normal, disponibilizar aqueles documentos que tinha, ler auto e tudo mais, e eu me senti triste, porque ele também certamente é que estava feliz. Mas a nível de relacionamento de profissional, foi ninguém que toca no assunto veterinário, foi como se fosse um caso novo. Doutora, não te fazer ali um curto intervalo, não te voltar daqui a nada, para pouco lá na casa, que eu vou sair de bom lugar, não te voltar já, segunda parte, com certeza, te prometer ter ali, doutora, te falar de ele na primeira pessoa e também quanto Procuradora da República. Olá, já não na segunda parte do nosso programa Menor Idade, e ali na nossa sala de conversa, como dizer, não te receber a doutora Dulcelina Sanches Rocha, Procuradora da República. Doutora, nessa obra tem uma parte que a doutora descreve que nesse percurso profissional tem adolescentes que te negam a esse reconhecimento de seres pai. O que é que te leva a um adolescente, enquanto experiência, o que é que leva um adolescente a ter essa reação ali, sim? A negar levar o nome de ser pai? Naquele caso, naquelas situações, por exemplo, que também pai que faz o reconhecimento desde o nascimento, porque é adolescente de 16 anos, 17 anos, então que, basicamente, porque é automático, sempre que uma criança se registrar sem nome de pai nesse registro, logo o conservatório permite para o Ministério Público. Então, devido ao volume de trabalho, só fica. Então, não é pai que se processa com 17 anos depois. Não te chama aquele pai, ou não te chama aquele mãe, não te chama aquela criança, e crianças, tudo tem que ser ouvido, sobretudo que tem alguma maturidade. E dessa forma, isso que crê mais. Aquele que essa expressão, já gosta que me mais. E você sente, mas que sou um que crê genuíno, é um que crê de mágoa. É uma mágoa que se tem e às vezes a própria mãe também que está falando, não, me já gosta que me mais, minha filha não está a comer a mim só, como se toda a questão da paternidade fosse só uma mera questão alimentar. E nesta situação de si, a maneira que o tribunal te agir, hora que eles têm, por exemplo, 16, 17 anos, eles podem dizer que não e te aceitar aquele não que queres dizer. Sim, porque criança, sobretudo a partir dos 12 anos e a hora que se tem alguma maturidade, como é o caso, por exemplo, de crianças de 16, esse tem que ser ouvido, no todo o processo relativamente a seus vida. E nos casos concretos que ocorrem, situações que exigem teste de DNA, que pai está falando, mas quer fazer DNA. Então, para fazer DNA, naturalmente, você tem mãe, você tem filho, você tem pai. E aí, a hora que filho foi me querer, me pessoalmente, naquele processo que tive sob minha titularidade, então, um despacho fundamental onde acaba para arquiva aquele processo porque acaba a ficar inviável em virtude da impossibilidade de fazer aquele teste de DNA e aquele pai também que crê reconheça sem isso. E, por exemplo, se eles fazem 18 anos, poder requerer outra vez? Ao tornar maior? Já a partir que se faz 18 anos, já o Ministério Público tem legitimidade para representar-se. Já tem que ser tanto o pai que quer reconhecer um filho depois de 18 anos e tem que ter a autorização de que aquele filho tem que ser exame a fazer aquele processo, como também o filho se crê, ele mesmo tem que arranjar ser advogado, no caso, para intentar uma ação para aquele pai, para reconhecer a paternidade. Não é um processo muito fácil, não há de, às vezes a gente pensar. Doutora, indo na linha desse nos conversa, quando eu te dizer que não tem essa questão de pais que te resistem seus filhos por causa daquele choque que este tema, mamãe, mas há outras situações que realmente que te reconhecer porque eles têm alguma dúvida. Agora, tenho uma dúvida, por acaso, quando me dizia que não estava de bem falar, mas a doutora, recebe alguns que estão onde aqueles, muitas vezes, botem crianças que têm registro, porque se és mãe é casado de uma pessoa.
Ainda tem casos de deslicia, ainda a pessoa tem processos de deslicia em mãos? Não tem sim, porquê? Porque na lei cabo-verdiana tem a presunção da paternidade a favor do marido e da mãe. O que é que significa? Toda mulher casada presume-se que seu filho é filho de seu marido. Então, não tem situações que a pessoa está separa, mas que está divorcia legalmente. E, enquanto isso, tem relacionamentos com outras pessoas. Inclusive, tem casos que essa mora já junto com outro parceiro. E, nesse caso ali, logo que o registra aquela criança como filho da mulher casada, automaticamente tem aquela presunção em que filho é pai é o marido. Então não tem a situação que o pai está registrado só, não tem processos daquela. Mas o correto é que se faça um afastamento da paternidade presumida, que é um processo a fazer junto ao conservatório. E isso a criança não vai ficar sem o registro do pai efeito verdadeiro. Só que tem que fazer um processo para afastar aquela paternidade presumida para que bem assume o marido, o pai verdadeiro assume o nome. É um processo fácil, inclusive tem crianças que ficar registrados só na mãe durante vários anos, porque ele dura algum tempo até reconhecer que, afinal, ele é separado, ele continua casado legalmente, mas em corpos ele é separado, então aquela pessoa que pode de forma alguma registrá-la. É até que esse processo chegar no fim. Até que o processo chega no fim, que é a presunção de paternidade, afastamento de paternidade presumida, que tem que ser registrado. Isso porque, mandam dizer, doutor, algumas pessoas mandam essa questão porque tem crianças, acho que há um tempo tinha uma criança, ele tinha já 6 anos e ele acho que está a conseguir registrá-lo, porque se divórcio da senhora ainda que tinha saído. Nestes casos ali, sim, quem que te pediu essa presunção de afastamento de paternidade? Logo na conservatória, a hora que eles vão registrar aquela criança, pode ser feito, mas também toda a questão de menores pode dirigir ao Ministério Público, que é representante da criança, depois daquela situação. Hoje, na tudo procuradorias tem uns fichas que a pessoa está a preencher. Logo, o Ministério Público está a tomar a frente de casa e está a fazer aquela tramitação que tem que ser feita. Aí ele te torna uma situação mais fácil, mais viável para evitar que crianças que tenham, inclusive até a idade de ir para a escola, e que registrem uma situação às vezes de constrangedor para a própria mulher. Exatamente. Por acaso é uma dúvida e é uma situação que está questionar o teu, mas tem a ver com uma regra que não tem ali na Cabo Verde e tem em outras partes também, que é para facilitar também registros da criança. Então, pode ser que é uma situação de pondera até que ponto que ele manter essa regra ou não, mas nesse momento é aquele que é a regra. Sim, que é que tem que ser cumprida. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer mulher que é casada, se ele tiver seu filho no hospital, ele está registrado, só que esse documento e automaticamente ele está a passar para nome de ser marido. Até que vai fazer aquele afastamento daquela paternidade presumida. Mas então gosta do doutor explicar a gente um bocadinho essa parte ali, porque ele está a suscitar a sua dúvida. É assim, como é uma questão de presunção, ou seja, presume-se que todo filho da mulher casada é filho do marido. Sim. Então, a partir do momento que uma mulher casada tem um filho que é filho de seu marido, porque em virtude de outros relacionamentos que tem, logo tem que fazer um afastamento daquela paternidade presumida. Só depois é que aquele pai, que é o pai verdadeiro, não é? Que pode bem assumir aquela paternidade da criança. Mas a criança pode ser registrada. Só na mãe? Sim. Pode ser registrado na mãe também com aquela paternidade presumida do pai. Depois também tem aquele processo de afastamento, também troca aquele nome e de pai. É uma situação constrangedora. Isso que eu queria para a doutora explicar. Porque caso contrário, aquela criança está a ficar sem registro. Sim, porque toda criança que foi registrada está a ficar sem registro. Não, por isso não está a ficar sem registro de ser pai verdadeiro. Ser pai verdadeiro. Ele está a ficar sem registro de ser pai verdadeiro. Mas é uma situação, por isso também que no deve também a cautela
para não regularizar a nossa situação, não é? Para não regularizar... Divorciar antes. Se aquele divórcio. É a situação de vida de pessoas, porque ele mete muito na opinião, não também, mas na limita o que é que está na lei. Sim, sim, exatamente. Dizer, para pessoas poderem perceber, mas ele está na lei, ele está na lei, ele está na lei, e os outros estão a fazer de acordo com o que está na lei. De acordo com a lei. Depois do nascimento, a hora que dá a situação, depois podemos fazer um afastamento daquela paternidade. Aí agora já é outro processo. É um outro processo. É um outro processo. Ok. Falando um bocadinho mais da vida profissional da doutora Dulcelina, ele teve na comarca de Boa Vista, uma comarca um bocadinho mais pequenina, mas também que tinha situações de pedido de registro de paternidade. Ele é semelhante em todos os municípios ter esta situação ali, sim, ou ter alguma peculiaridade em algum município, seja um bocadinho diferente? Não, acho que a situação acaba por ser uniforme, digamos assim. Aqui na praia, por exemplo, quando bem pôr aquela situação de registro da criança na maternidade, então tinha a situação que os números de processos também acabam por aumentar. Por quê? Porque tinha vezes que os maridos, que os pais, que têm a oportunidade de ir para o hospital, não é? E que a mãe quer tomar alta, logo tem que registrar seu filho, acaba para a registração nacional, mas só. Automaticamente demoram para abrir aquele processo. A hora que abrir aquele processo de investigação de oficial de paternidade, logo, às vezes, não te contacta aquele pai e fala, não, a minha ainda tem dúvida de paternidade, mas tive que registrar só porque aquele dia ainda podia ir para o hospital. Na comarca da Boa Vista, na altura que eu trabalhei, em 2009, 2011, também tinha situações de aquela investigação de paternidade e com diferença de hoje, porque na altura que tinha teste de ADN. Então lá eu tinha que ouvir as testemunhas e a mim pessoalmente tive sempre algum cuidado na questão de intentação só com testemunhas, porque não tinha uma paternidade que provar com testemunhas. E na altura, quando nunca tinha teste de DNA, era mais difícil. Era mais difícil. Era mais difícil. Aí eu tinha muito mais crianças a ficar sem registro. Sem registro, porque tinha vezes, na hora de fazer aquela investigação, botava-me com prova que eu tinha minha cara viável, porque que prova paternidade e DNA, e nunca tinha DNA. Então, tinha vezes dependia, e mim, pessoalmente, tenho muitas reservas na intenção contra qualquer homem para a investigação de paternidade só com base em testemunhas, porque para mim paternidade é provar com testemunhas. Voltando um bocadinho mais para essa obra que a doutora te escrever, ele te ali alguns, o que ele te chama de ensinamentos adquiridos e reflexões. Nesses ensinamentos que a doutora te adquiriu, qual é que mais ele estava a gostar de partilhar? Para além desse livro, ele está a gostar de partilhar ali, Manos? A minha o maior ensinamento é aquela esperança que não tem que ter, mas nada é capaz sempre. Ou seja, minha mãe sempre está falando uma coisa que está falando que tem quente e que está fria. Então, toda a situação que passa na minha vida, não pensa logo naquela. Para mais situação é difícil, para mais situação, mas está passa. Ou seja, não tem aquela força para não sair de lá. Para não lutar, para não fazer alguma coisa. Ou seja, tem que ter aquele pensamento, o que é que eu quero vir, o que é que eu quero fazer. Porque, vendo hoje para a nossa sociedade, toda alguém sentado te lamenta porque minha mãe caiu bem, porque minha pai caiu bem, porque minha tia fica comigo, já é que é caminho. Ou seja, ao que chega um ponto, deixa tudo passar para trás agora, ser bom também. Faz melhor que a mãe faz melhor que o pai faz, porque não é a pessoa que critica, mas a fazer pior. Então, aquele maior ensinamento é sempre aquela autonomia também e luta para conseguir realizar os sonhos independentemente de quem que dá ou de onde que vem. Coisa que o pai ou a mãe fazeu, seja grato por o que fazer o que quer fazer, mas agora tem que ser autônomo, tem que uma idade que bom que tem que ser bom que tem que fazer a vida, não é? Não lamenta a vida que os outros fizeram. Na primeira parte, reservar mesmo para voltar a falar agora, a doutora fala exatamente que não tem uma juventude que não me esteja pegá-lo. Não me esteja pegar essa juventude. Mas ele trabalha diretamente, mas questões de infância, de adolescência. O que era preciso? O que não precisava fazer para não aguentar
essa juventude, independentemente de ser magistrado. A gente costuma dizer os magistrados são mais para cumprir lei, para coisa, mas no fundo, a hora que a gente convive, a gente é que não, que tem que ter sensibilidade e que isto tem um olhar diferente, exatamente, daquilo que é só aplicado à lei. Exato. Mas nós adultos, mas no mês de... Primeiro, Madame Flávia, no início, era partilha com os jovens. Partilha com os jovens, qual foi o percurso? Para poder dar força, não é? Para poder hoje uma união que está, mas esse poder caminha para o destino que se crê. Mas também, nós adultos não tem que entender jovens também. Não só critica jovens, porque eu acho que cuidar não acaba a ser mais crítico do que apoiar, não acolhe. É importante também não acolhe jovens, não entende essa circunstância, alguma revolta, não criam confiança na nós. Ao ponto de eles poderem contar com nós, eles poderem confiar na nós, e nós também para não ganhar essas confianças para nos guiar. Para morir não hoje mais jovens, só com repressão, mas que está bem. Acho que isso é claro, mas com repressão que está bem. Prova disso é tanto de incidência que nós não temos, para que aplique a lei repressiva, não. Mas, quando há necessidade. Quando há necessidade, mas eu tipo, nem até quando eu era criança, nem a comunidade tinha grupos. Tinha grupos de jovens, tinha grupos que estavam lá fim de tarde, domingo, estavam a tocar viola para nós, para não ouvir a história. Tinha, por exemplo, vizinhos que se sentavam, falavam. A hora que o mãe está, por exemplo, tinha que estar na casa X horas, tem que fazer escuta para o vizinho, sala de hoje. Será que hoje os jovens têm? Acho que não. Será que a velocidade que o mundo que nós está a viver hoje está a fazer que tenha esse quebra também mesmo entre parentes, pior com a comunidade? Exatamente, não assim. Acho que é o momento que nós não podemos parar também para pensar um bocadinho. Porque antes também o acolhimento que nossos pais estavam vizinhos, pode ser aquele acolhimento que nós não terá. Como hoje em dia tem aquele mais que de individualidade, tipo a minha casa, a minha filha, a minha que está sabe. Mas depois não está esquecendo, mas nós é um ser social, nós não vive junto, não vale a pena a minha preocupação com a minha casa, com a minha filha, com dentro da minha casa, quando não sei mais minha filha está saindo na rua, se que tiver uma envolvência da comunidade, mas que consiga caminhar de forma que crê. Daí quem acha, mas não tem que pensar, hoje em dia, mesmo há tempos ali, nós tivemos uma formação junto com o ICA, que você percebe um caminho a nível de educação e a nível de infância, um caminho a regredir um bocadinho para a procura que as coisas mais simples, imagina. Em vez de brincar com tecnologia, você fala para brincar com mão, para brincar com brinquedos, ou seja, o mundo está caminhando a velocidade, mas a educação de crianças que pode embalar naquele ritmo lá, não tem que estar resgate, sobretudo na Cabo Verde. Não tem que estar resgate a sensação que a gente fica aí assim, tipo que não te querer recuar, para não pegar lá onde é, para não cachar isso, acabar de bater no fundo. Falando exatamente daqueles 2 dias de formação, viu-se mesmo, porque vou te falar de pessoas que estão a viver outra realidade, mesmo sendo ali na Macaronésia, mas é outra realidade, que quando tu vês, vou tocar com a sensação que é a mesma coisa. Vou te pedir a mesma coisa. É mesmos desafios, e a resposta tem sido quase a mesma, ou seja, todos, mesmo que os de outros países de Macaronésia, bem, a ideia é não voltar para trás e no resgate que as coisas boas que não tive, porque se calhar o facto de nós não sair hoje é porque não teve coisas boas. E nossa geração, estou a dizer outro tipo de geração, estou a memória que a coisa se caminha. E depois estou a ir para trás e falar que aquele percurso, aquela experiência que me tive enquanto criança e jovem, essa que eu tive. Então é também importante, não começa na comunidades pequenote, nas zonas, na bares, por exemplo, tem comunidades que têm interação entre eles. Quando a mensagem é fundamental, vizinhos, sobretudo na questão de carência econômica, tem aquele acolhimento de vizinhos é fundamental. Exatamente, essa questão, exatamente para fim, porque falar de Dulcelina Rocha é falar automaticamente da mãe. Maneira que você, mãe, entender e receber essa obra, porque no fundo é essa vida que está ali também. A minha mãe é uma pessoa de muita partilha. Mora meu zoe no livro, Sim. Ele é uma pessoa de coração grande, tanto que não conta aquela história, não quer a nossa casa, não quer a nossa vida. E então, basicamente, mesmo sem falar com ele, não queria escrever aquele livro, mas então esse percurso, então eu mantinha aquele apoio, por quê? Porque ele mora, ele vem e fala, mamãe, eu estou conta para vir para tudo, para
Para uma altura alguém que chega e fala, minhas filhas crianças assim, crianças assado, nem é tempo, se espelha, ou seja, ele é que, para ele, ele também mora mesmo, ele gosta de partilha. Então, ele é uma pessoa que sempre terá conselho pegando na sua experiência de vida. Daí que nunca teve nenhuma objeção, mesmo antes de falar, mas depois também nunca tive, claro, não tive esse apoio naquela questão de partilha, sobretudo para entender que era o objetivo principal, que era ajudar, que ajuda que as pessoas que podem bem mestre conhecimento daquele percurso ali, mas também para ampliar seus horizontes. E ela basicamente é aquela que tem feito hoje em dia. É aquela que tem feito tudo já, enquanto coisa foi, quem os fez sim, quem os fez saro, é minhas filhos, vamos fazer esquelias, que acreditar, mariposas, bem, ou seja, aquele que é esse percurso. Basicamente, aquele livro lá é viver todo dia, antes de ter sido escrito. Porque vê-se ali também que, Madunzia Bocado, tem gente assim que tem o apoio de mãe, tive essa conexão entre mãe e filhos, tem tipo uma protetora e que hoje tem orgulho exatamente de ter os filhos que tem e sobretudo ter essa oportunidade de ter uma filha que tem essa coragem de partilhar a sua vida, mesmo estando no trabalho que ele te exercer, no cargo que ele tem exercer, mesmo estando lá e ter essa capacidade de partilhar sua vida a outras pessoas. Exatamente. Embora foi a Carmelita na Cabo Verde, nunca te partilha tanto naquele nível. Mas é muito importante porque pessoas que a contactam depois de quem lança aquele livro, porque aquele livro partilha com um grupo de amigos bastante restrito, mas depois basicamente foi surpresa para a maior parte, mesmo minhas colegas, quando ia camando aquele convite. Muita fala, nunca sabia isso. Mas pessoas que iam na mensagem, pessoas que ligam te contando essa experiência, te falam, me também passa para isso, ou me também conhecem aquele pessoas que têm posições sociais elevadas no país. Então, se calhar, sem saber que a história, nem me podia que tinha coragem de contar, meu ponto de meu é canada, deixa os contar de seus, não é? Mas nunca te partilha. Nunca te partilha. Então, é fundamental no partilha, sobretudo para nos resgatar a nossa juventude. Que não vale a pena nos desenvolver isso se nossa juventude que se acompanha. Doutora Dulcelina, obrigada pela disponibilidade, pela conversa muito suave. Agora, onde fazer um outro convite numa forma diferente, já que ele é presidente do Conselho para a Adoção Internacional, que é um daqueles temas que eu não estava a gostar de tratar ali no programa Menoridade, mas como ele tem geolegislação, vou ter que preparar muito bem, porque não é fácil bem falar sobre a adoção internacional. Muito fazer esse convite desde já, de que dali mais para frente, bem ali enquanto Procuradora da República, enquanto Presidente do Conselho, para não bem falar também sobre a questão de adoção internacional. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmelita. Para o que está lá na casa, foi um prazer, aliás, é sempre um prazer estar ali, de debater assuntos relacionados com a proteção e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes ali na Cabo Verde. Recordar que nos receber Procuradora da República, Dulcelina Rocha, ele que lança esse livrinho ali, que é a Direção para Transformar as Agências em